Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa a quem doer, com as principais notícias do Brasil neste dia 14 de novembro de 2019. Olha aí, a primeira notícia, pessoal, é sobre o Eduardo Bolsonaro, que pode ser expulso a qualquer momento do PSL. A direção nacional do PSL, do qual Jair Bolsonaro já se desligou ao anunciar a criação de um novo partido de extrema-direita, afastou os filhos do titular do Palácio do Planalto e cogita expulsar Eduardo Bolsonaro. Já está mais do que na hora, porque essa briga pelos milhões não é a briga por transparência, essa briga da família Bolsonaro pelo partido não é briga para vou melhorar, eu quero fazer o bem. É briga para controlar o dinheiro do partido, que em 2020 vai ultrapassar a cifra de 300 milhões de reais. Olha, gente, sobre o caso da passagem do Eduardo do Bolsonaro, que o gabinete do Bolsonaro comprou passagem de ida para o Rio de Janeiro, está meio estranho. Até agora a gente não tem uma resposta do Palácio do Planalto. O Bolsonaro não se manifestou, porque, segundo até o portal de transparência da Câmara, no dia da morte de Marielle foram compradas 2 passagens pelo gabinete de Bolsonaro para o Rio de Janeiro. E uma das passagens foi, inclusive, reembolsada pela Câmara. Então, há que se explicar. Bolsonaro estava em Brasília, isso não quer dizer que os filhos dele não têm alguma ligação com o caso, até porque eram moradores do local. O Carlos Bolsonaro estava no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro poderia muito bem ter atendido esse telefone, o Carlos Bolsonaro pode muito bem ter apagado o áudio lá do computador da portaria, enfim. O fato de ele estar em Brasília diz que ele estava aqui em Brasília, mas não exime ninguém de culpa ou de estarem atrelados a essa questão das milícias. Até porque o porteiro ia se enganar. Por quê? Porque não casa 65, que era a casa do Rony Lessa, e casa 58, que era a casa do Bolsonaro. Naquele tempo, Bolsonaro não era candidato e nem presidente também. Então é muito estranho que nesse momento nós estejamos aí ainda com este problema. Que passagem era esta? Quem foi para o Rio de Janeiro no dia, pago pelo governo, pelo dinheiro do contribuinte? Outra coisa, a gente tem que dizer, se o Bolsonaro e a família dele quisessem resolver o caso, teriam dito o seguinte: olha, vamos quebrar o nosso sigilo bancário e fiscal e telefônico. Era simples assim. Quebra o sigilo telefônico do Carlos Bolsonaro e do Bolsonaro, da família dele que estava no Rio de Janeiro, pronto, você tira ali. Se eles não tivessem culpa nenhuma, não tivessem envolvimento nenhum, era a primeira coisa que eles iam pedir olha, nós quebramos, nós abrimos o nosso sigilo telefônico e vamos provar que a gente não tem nada com isso. Mas não fazem isso. Inclusive o Paulo Pimenta, o deputado do PT, desafiou o Eduardo Bolsonaro a dizer o seguinte: quebre o seu sigilo bancário, quebre o seu sigilo fiscal e bancário, telefônico, e eu quero ver se você não tem realmente alguma coisa com o Queiroz. Gente, está nas mãos da família Bolsonaro resolver o caso, mas não resolve por quê? Porque tem alguma coisa lá no fundo. No fundo, sempre tem. Malafaia confidenciou a Alexandre Frota que está decepcionado com Bolsonaro, mas diz que não vai reclamar, não vai falar nada. Tem uma mosca passeando pelo estúdio e diz que não vai reclamar, não vai dizer nada, porque para não dar trela para os esquerdopatas. Para vocês terem uma ideia, que ele é capaz de entregar o Brasil, falar isso tudo, mas não fazer porque tem rixa com os tal dos esquerdopatas, que ele adora falar. Ele é um direitopata, ainda não se mancou disso, porque desse tempo todinho que anda na política, só indica pessoas que não têm escrúpulos. Tudo que ele indicou até agora só foi perigo para o Brasil. Senhoras e senhores, vamos continuando. Felipe Neto, youtuber conhecidíssimo pelas polêmicas que comprou lá com o prefeito do Rio de Janeiro sobre aquele HQ, o Felipe Neto disse que estava correndo solta um plano contra ele, para que várias cidades do Brasil pudessem
denunciá-lo ou entrar em processo contra ele para que ele gastasse fortunas. Aí ele disse o seguinte: olha, ainda bem que a justiça considera assédio processual crime, porque senão, segundo o Felipe Neto, teriam feito isso. É uma manobra da extrema direita, da extrema doidice, comandada pelo Carluxo, para então ofender, difamar e bater forte em todos aqueles que falam contra o governo do seu papai. Gente, tem mais. Vamos às notícias. Então, o TRF4 anulou a sentença da juíza Gabriela Hart contra o ex-presidente Lula. Aquela copia e cola, vocês lembram disso? Que a Gabriela copiou toda o processo, toda a sentença do Moro, colocou lá no mesmo papel isso, e os advogados de Lula entraram com representação contra ela. Ela copiou, segundo a justiça, as recomendações e tudo aquilo que envolve o processo deve ser cada processo. O que ela fez foi uma cópia exatamente como estava, como se diz em latim, no ipsis literis, exatamente para condenar o ex-presidente Lula. Foi uma jogada, uma manobra. Nós sabemos que ela e o Moro tinham uma amizade de longos anos. Ela defendeu inclusive o juiz Moro na época, diante de Lula, disse que não ia falar do colega dela, ou seja, é uma juíza que não tem, nesse caso aqui, qualquer mérito, não é qualquer moral para tentar incriminar o presidente Lula pela questão do sítio de Atibaia. Então, anulado o processo ou a sentença contra o ex-presidente Lula no caso do sítio. Agora, o que falta é dia 19, se continuarem com esta data, dia 19 o juiz Sérgio Moro ser considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula considerado inocente. Se o Lula for considerado inocente, automaticamente seus direitos políticos vão voltar, ele vai poder se candidatar a qualquer cargo eletivo. E se o Moro for considerado suspeito, isso vai recair ainda na questão do foro privilegiado que ele tem como ministro. Olha, gente, além dessa anulação, foi levado em consideração não só a cópia que ela fez, mas a escuta telefônica que ela autorizou sem necessidade e sem realmente a justiça ter pedido isto. Então vamos continuar aqui com a gente. Lula articula aliança de governadores e líderes do Nordeste. Governadores e lideranças do Nordeste e líderes do PT estão reunidos com Lula em Salvador na manhã desta quinta-feira. O objetivo é costurar uma aliança regional pela democracia e contra o programa econômico de Bolsonaro e Paulo Guedes. Parabéns ao presidente Lula. E eu já pedi à assessoria do presidente Lula que assim que o presidente tiver uma folga na sua agenda, que dê entrevista ao canal Critica Brasil. E vocês que são fãs do Critica Brasil, que estão aí entrando e mandando mensagem, vá lá, coloca no seu Twitter: queremos ver o Lula no Critica Brasil com Aqui Santarém. Vamos prosseguindo, gente. CPI das fake news está de vento em polpa e o advogado do Carluxo pediu para que orientou ele a apagar os perfis das redes sociais. Eu disse que o que Carluxo fez foi do tipo apagar os rastros, apagar o seu crime, porque iam chegar no pavão misterioso, iam chegar na mamadeira de piroca, iam chegar no kit gay, ou seja, tudo está atrelado à milícia virtual que o Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, tem. É uma milícia, não é, perigosa, que mancha a imagem das pessoas, que articula todo o poder utilizando estrutura governamental para atacar adversários políticos e difamar as pessoas. Carlos Bolsonaro atendeu uma orientação de seus advogados para apagar seus perfis em redes sociais antes de prestar depoimento à CPMI das fake news. A defesa teme mais exposição sobre a ligação dele com a milícia virtual bolsonarista por causa do PowerPoint preparado por Joyce Hasselmann, que será apresentado à CPI. A CPI pode inclusive pedir a anulação das eleições e a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Mourão. E falando em Mourão, Bolsonaro disse que Mourão não era o vice que ele queria. Despreza o Mourão e disse: esse Mourão aí, o vice que ele queria era o príncipe Orleans de Bragança,
este que é deputado federal hoje e que queria ser vice de Bolsonaro. Mas o Bolsonaro disse que ele não foi vice, porque o Bibiano tinha mostrado um dossiê que dizia que o príncipe era gay. Sendo gay, Bolsonaro não ia escolher. Bolsonaro, vocês sabem, né, odeia os gays. Paga uma de que é um bom moço, mas detesta. Eu já disse isso em várias vezes. Quem é gay deveria ter vergonha de ter votado nesse cara. Outra coisa. Aí o Bibiano disse não. O dossiê não fui eu que aprontei. O dossiê veio de Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro que me trouxe. Tenho quase certeza. Sim, não tenho provas, mas tenho convicção de que tudo também está nas mãos do Carluxo. Este filho do Bolsonaro. Este menino prodígio. Não é? Olha, gente, tem mais. O Eduardo Bolsonaro diz: Carluxo tem faro para traíras e vagabundos. O deputado Eduardo Bolsonaro defendeu o irmão e vereador licenciado Carlos Bolsonaro, que sofreu críticas por ter apagado perfis das redes sociais. Ele disse: seu faro para pilantra e vagabundo nunca pode ter desprezado. Acho que dá para entender por que ele se rodeia de vagabundos e pilantras. Ele tem faro para isso. E de vez em quando busca esse tipo de gente, não é? Palavras do irmão. Ele tem faro para isso. Olha, gente, vamos dar uma olhada mais, se tem alguma coisa aqui para falar para vocês. Crime controla voto, elege políticos e indica cargo público, diz Raul Jungmann. Há uma imbricação, relação muito estreita, um acordo mútuo entre política e milícias no Rio de Janeiro, declarou o ex-ministro da Justiça Raul Jungmann. Nisso ele tem toda a razão. E você tem alguma dúvida que a milícia esteja entrelaçada ali com a política no Rio de Janeiro? Aliás, quem são os maiores incentivadores da milícia, dos assassinos? Quem são? Não precisa nem a gente ir longe. Olha, gente, Rodrigo Hilbert, da Polícia Federal, a gente vetou cachaça, vaso e até crucifixo para Lula. Jorge Chantalo foi quem mais teve contato com o ex-presidente em seus 580 dias de prisão em Curitiba. Essa matéria aí é da UOL, está falando sobre o agente que cuidava do cárcere do presidente Lula enquanto estava lá. É interessante para a gente saber algumas coisas. Olha, para especialistas, manobra da senadora Agnès na Bolívia é ilegítima. Opositora de Evo Morales se autoproclamou presidente interina da Bolívia. O Bolsonaro, eu acho engraçado. O Bolsonaro apoiou o Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela, apoiou agora a senadora Agnès da Bolívia, que se autoproclamou presidente da Bolívia. Eu queria ver se o Bolsonaro ia passar a faixa presidencial e apoiar um brasileiro, um político que se autoproclamasse presidente do Brasil. Será que ele ia fazer isso? Ele adora, não é? Dar liderança, adora apoiar, adora dizer que está tudo ok para aqueles que se autoproclamam presidente de outros países. Será que o Lula poderia se autoproclamar e o Bolsonaro sair a favor também? O que vocês acham? Ou é hipocrisia mesmo? Autoproclamaram quando é inimigo deles. Mas e se fosse aqui, Bolsonaro? Então é melhor você ficar quietinho, porque a sua política de diplomacia, aliás, você está agora esses dias reunido com os BRICS e nós já tivemos problema aqui em Brasília, não é? De logística, era para um lugar, depois foram para outros, inclusive jornalistas da Rússia não tiveram credenciais para entrar em certos locais, os presidentes cancelaram a participação com empresários, isso tudo porque o Bolsonaro mudou todas aquelas pessoas que trabalhavam há muito tempo no Palácio do Planalto dizendo que eram petistas. Na verdade, são funcionários do Palácio do Planalto que sabem todo o ritmo, toda a logística que trata dessas visitas. E o Itamaraty está perdidíssimo com Ernesto Araújo, não sabe absolutamente nada. É uma vergonha em cima da outra. O Bolsonaro está tendo que ler as coisas para não falar merda, literalmente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Bruno Sartori, aquele cara que faz a Deep Web, não é, que coloca o rosto do Bolsonaro, fez uma Deep Web que eu gostei demais, ri pra caramba ontem à noite, que era a usurpadora. Lula de um lado conversando com Bolsonaro dizendo que voltou, que realmente é o presidente de verdade e o outro é a usurpadora. Foi demais. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação de vocês. A gente volta à noite com Critica Brasil, resumo de notícias. Um grande abraço. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer.
Tchau, pessoal. Se inscreva no canal, nos ajude a manter no ar. Aqui embaixo na descrição tem como você pode ajudar o Critica Brasil. E se você puder também envie o superchat, se não puder, compartilhe os vídeos todos os dias. A gente precisa da sua ajuda e a única ajuda que a gente tem é de Deus e de você. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a noite. Tchau, pessoal.